Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 13, agora uma aula de análise de circuitos elétricos. Bom, da nossa estrada até aqui, nós aprendemos alguns fenômenos de eletrostática, depois nós vimos todos os fenômenos de eletrodinâmica, como que se dá a passagem de corrente sobre a matéria, e a partir disso a gente começou a aplicar alguns os conceitos físicos para alguns componentes eletrônicos, né, como o resistor e tudo mais, tá? Temos o gerador, o receptor e tudo mais. Bom, aí depois disso nós começamos a analisar circuitos elétricos, né, baseados em corrente contínua. Quando nós tínhamos uma malha apenas, nós conseguimos usar a lei de Poulier com as equações características de cada componente eletrônico e descobrir ali uma tensão e a corrente que passa em cada ramo, né? Só que quando nós tínhamos então circuitos mais complexos, compostos por mais de uma malha, com nós e tudo mais, aplicamos então as leis de Kirchhoff. Nessa aula aqui, a gente vai ver alguns métodos alternativos, né, que os engenheiros eletricistas utilizam comumente para analisar outros tipos de circuitos elétricos baseados em corrente contínua. Bom, então, qual que é o problema da lei de Kirchhoff, né? Apesar de ela ser uma poderosa ferramenta, ela ainda é muito trabalhosa, né? E assim, imagine um circuito complexo composto por diversas centenas de malhas, como são exemplo algumas instalações prediais e industriais, né? Onde você tem que recorrer a um circuito muito robusto, né? Então, é um método trabalhoso e no final das contas, você vai ter, então, as diferenças de potencial e correntes de todo um circuito completo, né? Mas em alguns modos, né, você quer alguma coisa mais rápida e fácil, e geralmente você não está interessado em todas as correntes que passam, em todas as malhas, mas em apenas na corrente ou no potencial de um determinado dispositivo específico, em um determinado componente, uma saída, uma tomada e tudo mais, né? Então, esses métodos alternativos visam isso, determinar a corrente ou a tensão em apenas um dipolo, em apenas um componente eletrônico. E a partir disso, né, o resto você não precisa focar tanto, né, quanto as leis de Kirchhoff. O primeiro teorema que a gente é muito útil que a gente vai ver é o Thevenin. Ele foi desenvolvido por esse engenheiro, né, o Thevenin, né, esse francês, no século XIX, e qual que é a ideia dele, né? Então você vai pegar esse circuito, um circuito qualquer, né, composto por várias fontes de tensão, resistores e tudo mais. E imagine que você quer estar interessado em saber somente a corrente que passa nesse bipolo, nesse resistor. Qual que é a ideia então? Você vai separar o circuito, né, o bipolo que você está analisando, do resto do circuito, e com isso você vai representar o circuito como um circuito equivalente de Thevenin. O circuito equivalente de Thevenin, ele é composto por uma fonte de tensão, tá? Um gerador, né? E aí a gente vai considerar aqui uma tensão TH, o VTH, que significa tensão de Thevenin, e a resistência de Thevenin. Então, ou seja, todo aquele circuito a gente vai representar como se fosse é, uma resistência e uma fonte de tensão de Thevenin. A partir disso, então, a gente consegue descobrir a corrente que vai passar nesse resistor, né? Porque, veja, a gente vai, então, representar todo esse circuito aqui de várias malhas em um circuito simples aqui de uma malha que a gente consegue aplicar, por exemplo, a lei de Poulier e descobrir a corrente do circuito. Bom, e qual que é a ideia aqui, então? Você vai pegar um circuito, ó, veja, eu estou dando um exemplo aqui, né? Eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts, um resistor aqui de 1K e outro resistor de 2K e outro resistor aqui que eu quero, por exemplo, descobrir a corrente ou a resistência dele, tá? E qual que é a ideia aqui? Então, primeiro, eu preciso curto-circuitar as fontes de tensão. Então, eu vou desligar a fonte de tensão, né? Veja, eu quero representar, então, eu quero chegar nisso daqui para representar aquele circuito equivalente de Thevenin, né? Eu quero chegar nisso aqui. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou tirar, então, o resistor que eu quero analisar. Eu tirei ele aqui. E vou curto-circuitar, então, a fonte de tensão, né? Então, aqui eu só representei um gerador, mas se tiver vários geradores, eu tenho que desligar todos. Eu tenho que curto-circuitar todos. Então, eu tenho uma associação aqui somente de resistências, né? Então, agora aqui eu vou aplicar a associação de resistores que a gente viu e tentar encontrar qual que é a resistência equivalente de Thevenin. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois resistores em paralelo, né? Eu aplico o que a gente viu de associação em paralelo dos resistores, eu vou ver, então,
que a resistência de TVNAN vai ser 1,5K. O segundo passo é determinar, então, qual que é a tensão de TVNAN, né, que vai estar saindo aqui no potencial aberto, né, ou seja, aqui nas saídas do resistor que eu tirei, né, que eu quero analisar. Então, como que eu faço isso? Agora que eu volto a ligar, então, a minha fonte de tensão e vou aplicar aqui, então, por exemplo, agora veja que eu tenho o potencial aberto aqui, né? Então, aqui eu quero saber, para encontrar essa tensão, eu preciso encontrar a tensão que passa nesse resistor de 2K, que é uma associação em paralelo. Então, aqui a gente aplica o princípio lá divisor de tensão, e a gente vai descobrir, então, que com esse circuito aberto, né, a tensão nesse resistor de 2 ohms, ele então vai ser a resistência de 2 ohms dividido pela soma de R1 mais R2, né, de 1K e 2K, vezes a tensão total, que é a tensão fornecida pela fonte de tensão. Fazendo as contas, eu acho, então, aproximadamente 6,7 volts. Então, veja aqui, todo esse circuito aqui, eu vou representar ele como um circuito equivalente de TVNAN, onde o RTH, né, o resistência equivalente de TVNAN vai ser 1,5K, e essa tensão equivalente de TVNAN vai ser 6,7. Com esses dois elementos, né, eu consigo saber na resistência, eu consigo saber, por exemplo, qual que é a corrente que passa nesse resistor aqui, né, que eu estou querendo saber, ou eu posso descobrir, inclusive, a resistência dele se eu souber a corrente. Então, veja, aqui é um exemplo ainda bem simples, né, mas veja, quando você tiver um circuito mais robusto, fazendo essas análises de TVNAN, você consegue descobrir, então, somente você vai representar, né, o seu circuito como esse circuito equivalente de TVNAN, você vai descobrir somente a corrente que passa naquele resistor. As correntes que passam nos demais resistores eu não sei, mas aquele resistor eu sei, tá? E essa é a ideia, então, de você não precisar usar as leis de Kirchhoff, certo? Uma outra forma, né, apesar do TVNAN ser o mais comum, mas você tem outro método que é o teorema de Norton. Ele foi feito por esse americano aqui já no século XIX, né? E a ideia aqui é semelhante, mas ele é mais usado por algumas aplicações específicas, onde você tem outros tipos de componentes eletrônicos, né? A ideia aqui é semelhante. Você vai pegar um circuito robusto, eu quero saber somente a corrente que passa em um determinado bipolo, e aí você vai então selecionar ele e vai representar todo o circuito num circuito equivalente de Norton. E qual que é a diferença aqui? Então, veja, eu tenho esse resistor aqui separado, né? Ele está aqui, e todo esse circuito aqui ele vai virar um circuito equivalente de Norton. E aí o circuito equivalente de Norton é composto por uma fonte de corrente, né? Essa fonte de corrente ele é um gerador de corrente contínua. Então a gente viu na aula de geradores, né, que existem geradores de tensão e geradores de corrente. O gerador de tensão é o mais comum, que a gente estudou bastante. Ele fornece uma tensão constante ao circuito. O gerador de corrente, ele é menos comum, né, mas ele fornece uma corrente constante ao circuito. Mas os dois são fontes de alimentação, né? Então aqui eu tenho uma fonte de corrente. O símbolo dele é esse daqui mesmo. A setinha ela aponta para o polo positivo, então tem o polo positivo aqui, o negativo aqui. E ela vai ser representada em paralelo com uma resistência. Então, essa resistência eu vou chamar de resistência de Norton, e essa corrente, a corrente de Norton, né? E aqui, só para lembrar, então, vamos revisar um pouco, que a gente não viu, né? O que é um gerador de corrente contínua? Então, ele vai ser um componente elétrico, assim como o gerador de tensão, só que agora ele vai produzir uma corrente contínua. O símbolo dele, ele é representado dessa forma. Lembre que o gerador de tensão, você tinha, então, o símbolo da fonte de tensão em série com uma resistência equivalente dele. O gerador de corrente, então, ele vai ter então esse símbolo do gerador de corrente em paralelo com a sua resistência interna, né? Então aqui eu vou ter então, lá no gerador de tensão eu tinha a FEM, aqui eu vou ter a corrente fornecida, que é a corrente característica do gerador. E aqui em paralelo, então, eu vou ter a resistência interna. No gerador de tensão, a resistência interna era em série, aqui a resistência interna é em paralelo. Tá? E aí, a partir disso, ele vai fornecer, por exemplo, uma mesma DDP que o gerador vai fornecer. A equação característica, lembra lá que eu tinha uma equação característica do gerador de tensão, o gerador de corrente também vai ter uma
equação característica, que vai ser a corrente que ele vai jogar no circuito, vai ser a corrente característica dele, né, o IS, menos a DDP que ele vai fornecer dividido pela resistência interna, né? Então você vê aí, da mesma forma lá do gerador de tensão, que você tinha algumas perdas internas, né, de DDP, aqui também você vai ter algumas perdas internas pela resistência equivalente. Então isso daqui é só um resuminho para a gente entender o que é um gerador de corrente. Mas agora voltando lá ao caso do teorema de Norton, eu vou pegar então como exemplo o mesmo circuito, né, o mesmo problema, eu quero descobrir a corrente nesse elemento, e aí qual que é a ideia aqui? Primeiro, da mesma forma, né, eu vou curto-circuitar então a fonte de corrente, né, então aqui eu desliguei, desculpa, a fonte de tensão, né, a ideia é, tanto faz qualquer fonte, mas você vai curto-circuitar então, e aí as resistências que sobrarem, você vai calcular então qual que é a resistência de Norton desse circuito equivalente. Da mesma forma, eu tenho dois resistores em paralelo, e aí eu consigo calcular que a resistência, aqui está, a resistência de Norton vai ser 1,5K. E depois, então, em circuito aberto, eu vou determinar, então, qual que é a corrente de Norton que vai passar. A corrente de Norton, então, vai ser esse circuito aqui, esse resistência equivalente, dividido pela DDP, fornecida pela fonte de tensão, e aí eu descubro, então, que a corrente nesse circuito vai ser 6,7 mA. E aí, novamente, então, todo esse circuito ele vai ser representado por esse circuito equivalente de Norton, né, onde eu tenho a corrente de Norton em paralelo, a fonte de corrente, né, de Norton em paralelo com a resistência de Norton, que nesse caso então vai ser 1,5K e 6,7 mA. Então, a partir desse resultado, veja, para eu calcular essa corrente, é só aplicar então a equação característica da fonte de corrente, né? Eu sei o IS e o RS, a DDP eu vou saber, e aí eu consigo calcular qual que é a corrente naquele resistor. Veja que eu só vou descobrir então a corrente que vai passar nesse resistor e o demais circuito não me interessa, tá certo? Então, os teoremas de Norton e Thevenin, eles se complementam e eles são teoremas muito importantes aí para quando você vai tratar de circuitos mais robustos, né? Geralmente aí todo engenheiro eletricista ele trabalha com esses teoremas. E aí temos um outro aqui que é um método de Maxwell. Bom, Maxwell dispensa comentários, né? Ele aí é o pai do eletromagnetismo, né? Mas ele também aí deu alguma contribuição na área de circuitos elétricos. Então, qual que é a ideia aqui? Esse método também é chamado de correntes fictícias, né? Então, você vai aplicar ele quando você tiver a mesma configuração do Kirchhoff, você vai ter duas malhas, né? Então, veja, eu tenho esse circuito aqui com duas fontes de tensão, resistores, né? Aqui ele é bem semelhante à lei de Kirchhoff, só que ele vai pular uma etapa e geralmente você resolve mais rápido o resultado, né? Qual que é a ideia aqui? Então, você vai seguir as mesmas etapas de Kirchhoff. Você vai identificar os nós, nomear os nós com letras alfabéticas, aí você vai identificar as malhas, nomear com letras do alfabeto grego, você vai dar o sentido do percurso, e aí aqui o que muda é as correntes. Lá no Kirchhoff, então, você dava para cada rama aqui, você tinha uma corrente, né? Então, nesse caso aqui, nesse trecho do meio, teria uma corrente 3. Aqui é diferente porque é chamado de correntes fictícias, porque você vai adotar correntes que não vão existir. Então, por exemplo, eu vou considerar que o I2 ele vai fazer toda essa volta aqui, vai subir aqui. E o I1 ele vai fazer somente esse percurso, tá? E qual que é a ideia? Aí você vai aplicar, então, exatamente aquela mesma ideia da lei das malhas e nós do Kirchhoff, né? No caso aqui, somente as leis das malhas vai bastar. Então, aplicando a malha alfa, você vai ver com esse percurso, né? Aqui você vai ter, então, a corrente 2, que vai passar por todo esse caminho, né? Então, você tem o valor da resistência, o I2, é positivo porque você está descendo o percurso, a corrente I2 está subindo. Depois você vai ter essa resistência de 10K, vai ser negativo porque você está no mesmo sentido da corrente. E aqui você tem uma fonte de tensão que vai ser 25. Aí você vai aplicar para a malha beta. Veja que a corrente 2, se você só vai ter corrente 2 aqui, você não tem corrente 3, né? Então, aplicando para a malha beta, você vai ter essa configuração. E veja aqui como que você
já pula um caminho, porque lá no Kirchhoff você aplicava a lei dos nós, você tinha três incógnitas, né? Aqui não, aqui você não precisa da lei dos nós e nem de três incógnitas, você só vai ter duas incógnitas, duas correntes, e você já vai pular uma etapa. Então, com essas duas equações, eu tenho duas equações com duas incógnitas, eu consigo achar o valor de I2 e o valor de I1. Como o I2 é o negativo, quer saber que a direção do I2 é o contrário, né? Na verdade, ele não está indo sentido horário, mas anti-horário, né? E aqui nesse trecho, né, que eu tinha duas correntes, é por isso que chama correntes fictícias, né? Porque aqui você adotaria duas correntes, mas só tem uma. Então, aqui no meio, você vai somar as duas correntes que estão no mesmo direção e sentido, e aí você chega aqui nesse trecho do meio aqui, você vai ter 1,2 miliamperes, enquanto nesses dois trechos você vai ter 0,7 e 0,5 miliamperes, tá certo? Então, o método de Maxwell também é chamado de correntes fictícias. Aí você tem um outro caso, que é o teorema da superposição. Esse daqui geralmente você aplica quando você vai ter mais de uma fonte de tensão. Quando você tiver mais de uma fonte de tensão, qual que é a ideia? Você vai separar isso aqui em fontes de tensão distintas. Então, por exemplo, eu tenho duas fontes de tensão, vou desligar uma fonte e vou ter então um circuito simples de resistor e uma fonte de tensão, eu calculo uma corrente 2 que está indo, e 1, né, que está indo da esquerda para a direita. Aí você vai desligar essa fonte de tensão, você vai desenhar o circuito, você tem uma corrente 2 que está indo da direita para a esquerda, né? Então, a corrente que vai resultar daqui é a subtração dessas duas correntes. Você acha, então, que a corrente real que está passando nesse resistor é de 1 ampere. Então, o teorema da superposição, você vai subdividir o circuito, desligando a fonte de tensão em vários subcircuitos e depois você junta tudo, somando as correntes, tá certo? Pessoal, então é isso, tá? Com isso a gente encerra a análise de circuitos elétricos, tá? Espero que tenham gostado. Esses métodos e teoremas são bem úteis para você quando você estiver trabalhando com circuitos elétricos mais complexos. Agradeço pela atenção e até a próxima.